intitulado O papel das empresas no incentivo à cultura. Esta mesa vai reunir representantes de grandes empresas que vão debater a importância do investimento na cultura, apresentar suas respectivas experiências na área e os desafios do setor. Para compor esta mesa de debates, convidamos ao palco para mediar este painel José Carlos Vieira Júnior, diretor da Drum Brasil e presidente do Congresso Brasileiro da Cultura. E os debatedores, Ives Almeida Alvim, gerente de produtos da Make the Way. Laura de Almeida, analista de projetos culturais do Santander. Muito obrigado. A palavra é de vocês. Olá, boa tarde. Alô? Alô? Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no último painel de hoje, no primeiro dia do Congresso Brasileiro da Cultura. É um congresso que visa compreender, entender e unificar a cultura de todo o Brasil, um país continental, um país de uma pluralidade enorme e que, a partir daí, tem muita dificuldade de conexão, porque não tem um espaço claro de fala. Então, a ideia do Congresso é ser esse espaço de fala, onde nós começamos o ano passado diante da pandemia, agora no primeiro ano presencial, e a ideia é que esse espaço de fala defenda a cultura, quem faz, quem investe e quem vive da cultura, para que, a partir daí, possamos desenvolver uma cultura, a defesa da cultura, a nível de a cultura que representa um país e uma nação. Então, defenda a nossa cultura, o nosso país, a nossa nação, pelo que nós somos, e o setor econômico que a cultura representa. O setor econômico que a cultura representa e que ainda muito mal explorado, mas de enormes possibilidades, de enorme capacidade de resposta, de entrega, e diante disso, esse painel que visa trazer a contribuição das corporações, das empresas para a cultura. Então, nós temos aqui dois representantes, né, que vão trazer as suas experiências com relação à cultura, desafios, oportunidades e o que cada um deles enxerga que a gente possa, dentro deste novo governo, né, que se inicia, o que pode ser melhorado, o que pode ser melhor desenvolvido, mas também o que pode ser preservado. Porque é um tal de destruir tudo o que acontece. Quem chega, destrói. Quem chega, destrói, constrói estaca zero. E nós estamos sempre em estaca zero, né? Apesar que esse último governo não foi muito amigo da cultura. Mas aquela história, né? De onde estamos, para onde vamos? E, a partir dali, quais as oportunidades que vocês enxergam? Então, primeiramente, vou convidar aqui a Laura para que possa, né, se apresentar, falar, e depois o Ives. Com vocês a fala, fiquem à vontade. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu sou Laura, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e pretos, vestindo uma camisa branca e uma calça preta. Falar um pouco da minha experiência, que é um caminho bem diferente, né? Eu fui pegando aí pelas falas iniciais. Na verdade, eu sou advogada, né, lá no banco. Então, o meu papel nesse setor cultural do banco, basicamente, vem pelo contrário, né? Vem pelo conhecimento das leis aí, e as leis de incentivo, basicamente, né? E começando a estruturar isso, de certa forma, lá dentro do banco, né? Participando tanto do edital daqui do Rio, né? Da lei do ISS, enquanto contribuinte, também lá do PROMAC de São Paulo, como a Aline falou lá no início, né? Então, na verdade, vem pelo lado contrário, conhecendo 100% da burocracia, da legislação, e tentando desburocratizar para aplicar concretamente, né? E uma empresa tão grande quanto o Santander e muitas outras empresas, acaba que, principalmente por ser uma empresa de consumo, né, está muito focada em produtos e no consumidor final, no varejo e tudo mais, e a gente, às vezes, acaba esquecendo um pouco desses outros lados, né, de também, quando a gente vai trabalhar com cultura, vai trabalhar com patrocínios em geral, principalmente os patrocínios por incentivo indireto,
de estar presente, realmente de estar presente na ponta, conhecer os produtores, dialogar com as secretarias de cultura, né? Vivo falando aqui com o pessoal da secretaria, a Fernanda, que não pôde estar aqui hoje, a própria Aline, já fiz reuniões com ela também, né? Mas sair um pouquinho lá do nosso castelinho, da nossa estrutura empresarial e vir para cá para conversar efetivamente, sabe? Eu acho que é mais esse lado e a lição de casa que a gente está tentando fazer nesses últimos 2 anos aí mesmo. Bacana, bacana. Ives? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Ives, como foi apresentado, eu sou gerente de produtos na Make the Way. Sou um homem branco, cabelo castanho, uso óculos, um óculos marrom. Estou com um blazer azul marinho, uma camisa xadrez em tom de azul e cinza, uma calça caramelo e uma bota marrom. Igual a minha colega de painel, eu também tem uma trajetória um pouco parecida. Eu sou advogado de formação também, migrei para a área de tecnologia, trabalho com produto hoje que basicamente é a junção de alguns mundos, né, dos negócios, do marketing, da tecnologia, na sua base, né, e também da usabilidade, né. Então, nós como produtos, a gente representa aí a visão do usuário, a visão do cliente, sempre é a maior preocupação, né. E também represento aqui uma empresa muito pujante e extremamente jovem, que a gente pode chamar de uma startup, né, uma empresa que vem crescendo bastante, muito pujante, com um produto inovador, na área de tributos também. Um dos nossos propósitos é romper burocracias, é facilitar o dia a dia do empresário, o dia a dia do empreendedor, né? Isso é muito importante para a gente, e é um dos propósitos, inclusive, desde a sua fundação, desde a fundação da empresa. A Founder carrega isso, uma coisa que a nossa Founder, a Mônica, sempre repete a gente quer promover liberdade, né? Hoje em dia, o cenário tributário promove o contrário, né? A gente é aprisionado quase pelo excesso de burocracia. Se a gente for pensar que hoje uma média de mais de 1.500 horas só para se entender como pagar os tributos, não só para se pagar tributos, fora a carga tributária. Então, a gente quer promover liberdade, né, para que as empresas possam se desenvolver ainda mais no seu core business e sejam cada vez menos oneradas por isso. Então, um dos nossos principais metas e horizontes, né, para onde a gente olha sempre. Com relação à cultura, a gente teve a satisfação, né, e a grata surpresa esse ano de ver os resultados incríveis para a empresa, uma vez que a gente investiu dentro da empresa na temporada da USESP, né? Então, acho que vai ser muito rico discutir aqui os resultados disso e os efeitos tanto internos quanto externos daquilo que a gente pôde trazer, né? Mas basicamente é isso. Depois acho que eu também trouxe um slide para a gente ver de onde vem a fundamentação, por que a preocupação com a cultura, por que o olhar, a responsabilidade social, né? Por que a empresa precisa olhar para isso, né? Qual que é a razão? Por que cultura? Então, inclusive, até antes de continuar com a Laura, sei que você está, já está o slide aqui, pode avançar. Vocês conseguem colocar o slide dele aqui também? Fechado. Isso, então, né? Então a gente pode pensar, às vezes pode parecer um pouco abstrato, por que eu vou investir em cultura? Porque cultura é legal, né? Talvez possa ficar um pouco difícil convencer uma empresa dessa forma, né? A gente sabe que como pessoas individuais, né, na nossa individualidade, a gente gosta de ter acesso à cultura, a gente sabe o bem que faz, né, o efeito pessoal de assistir a um belo espetáculo, o efeito pessoal de ver uma obra de arte, cada um vai poder descrever o seu, né? Mas a empresa é uma pessoa jurídica, um ente extremamente pragmático que olha para números, que olha para efeitos, né? Obviamente, os seus fundadores, a sua direção, têm um olhar pessoal também, mas esses dois mundos não podem ser dissociados, né? A gente precisa olhar resultado com efeito pessoal também. Mas é muito tranquilo a gente provar resultado também, por que não? Então, vamos olhar para isso, né? A economia criativa, vamos pensar em mundo, a economia criativa é um dos setores de crescimento mais rápido em todo o mundo, contribuindo com 3% do PIB mundial. A gente está falando de 3% do PIB mundial vem da economia criativa. Isso é muito significativo. É muito. A gente está falando de cultura contribuindo com 3% do produto bruto interno do mundo, né?
mas pode ter alguém que ainda não tenha se convencido desse número. Então, tá bom. Em 2020, o PIB do Brasil encolheu 4,1%. A gente está falando de crise da pandemia, quase proporcionalmente, a gente está comparando para isso com o mundo, mas assim, 3% faria uma diferença gigante em 2020. Então, se a gente fosse falar em termos proporcionais, a cultura poderia ter feito muita diferença num cenário como esse, né? E falando também só do Brasil, só de Brasil, esse cenário importante, né? Aqui que eu investi na economia, o que eu gero? Então, vamos ser bastante pragmáticos, mais uma vez. Cada R$1 investido em arte e cultura gera R$13 na economia. Então, é uma economia gira-se a economia. A gente promove outros setores, a gente promove vendas, a gente sabe o quanto turismo, por exemplo, gera de valor. A gente teve aqui um responsável por turismo. A gente, então, a cultura não é diferente, né? Então, basta colocar um olhar até pragmático para isso, para entender a importância da cultura num cenário econômico do país. Isso sem encontrar os outros tantos efeitos de um investimento em cultura para as empresas, tá? Acho que essa é a abertura aí da minha fala, né? Daí o porquê, por que se investir em cultura? Né? A resposta acho que tem que ser o contrário. Por que não? Né? Por que não cultura? Então é isso. A gente fala de investimento na cultura e você teria a oportunidade de investir no marketing direto, que é você pegar o recurso da empresa, tirar do bolso da empresa, ir lá e bancar a cultura. No passado era assim, né? Então, aí você gostava da cultura, você é um mecenas, você gosta, você apoia a cultura, apoia a arte. E aí depois vieram as questões das leis, né, de incentivo, onde elas não te isentam, as leis elas não te isentam de pagar, elas te isentam, elas reorientam os recursos. Olha, você vai pagar ISS. Já que você vai pagar ISS mesmo, uma parte, no caso da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, até 20% pode ser destinada à cultura. Te interessa? No caso do ICMS, olha, até 4% do que você tem, números, né, alguns estados, exemplos de alguns estados, até 4%, que é uma montanha de dinheiro, você pode direcionar para projetos culturais. No caso da lei federal, tudo isso vai ser abordado amanhã. Temos amanhã workshops que vão abordar cada uma das leis municipais, estaduais, federais, está aqui o convite. E a lei federal maior, que é a lei Rouanet, né? Então, você tem lá do imposto de renda das grandes corporações, uma parte dela também pode ser orientado, né, para projetos culturais. Ou seja, então é um recurso que você vai pagar de qualquer forma, mas você pode, a partir daí, eu desejo uma parte dela, aportar na cultura. O governo tem a responsabilidade dele de aportar na cultura, é responsabilidade dele aportar na cultura. Mas, a partir daí, ele entrega para as empresas a oportunidade de ser um co-parceiro. E nessa parceria, né, junto com as empresas, aí as empresas elas têm a responsabilidade, né, de também entender, né, o comprometimento dela com esses projetos culturais. Então, eu gostaria aí de ouvir, né, no caso da Laura, né, quais foram as experiências do Santander, o que vocês enxergaram de bacana, e talvez até, né, a liberdade... Não, a gente chegou, talvez, a investir numa determinada área X, mas poderíamos... Aonde tem, porque você tem um sentimento de poderia ser melhor, poderia ser sempre mais, mas às vezes a estrutura, mesmo a lei também não te permite tanto. Às vezes a lei também, ao mesmo tempo que ela te dá num ponto, ela também te cerceia de outros, né? Então, quais as suas experiências, o que você pode falar a respeito do que é a participação de vocês e aonde estão a partir do momento que é responsabilidade, você fala, não, é responsabilidade, mas é determinação diante da dificuldade também que é. Sim, com certeza. Voltando só um pouquinho na fala do Ives, é incrível ver isso também de uma empresa, de uma startup que está menor, né? Falando do Santander especificamente, a gente já tem um aparato enorme, que a gente já sai de largada, que a gente é obrigado a investir, ainda que a gente não quisesse, né? Então, isso já fica atrelado à nossa marca e a gente impulsiona e vai para frente, né? Em São Paulo, um dos edifícios marcas de São Paulo, que é o Farol Santander, que é o antigo prédio do Banespa, é nosso,
tombado, tem andares tombados, então é um marco para a cidade, né? A gente já tem esse aparato e a gente consegue partir disso. Mas o quanto é importante as empresas menores também verem que isso né, tem um resultado ali na vida e tem um resultado para o próprio negócio, né? Isso é muito interessante. Poder lá, principalmente em São Paulo, né, que a gente tem várias agências em prédios que são tombados também, poder ter um gerente que sabe, que você liga e fala para ele, a sua agência passou por esse processo de tombamento, o seu prédio é totalmente histórico, isso aproxima muito mais, né, do negócio e aproxima também o seu cliente que vai até aquela agência, que entende aquele patrimônio, né? É uma coisa muito, muito legal de se ver. Nesses outros desafios e de experiência, também voltando mesmo com o nosso negócio final, né? Na última lei do SS do ano passado, a gente pegou os projetos da Orquestra da Maré, por exemplo. Então, a gente poder falar para o nosso gerente lá das agências próximas que a gente está patrocinando esse projeto, que vai ter uma apresentação em determinado lugar, é uma coisa que aproxima tanto o nosso gerente, enquanto trabalhador, de estar perto da comunidade dele, quanto os clientes dele, de saber que o banco que ele está consumindo está investindo nessas coisas, né? Então, é um ganha-ganha, assim, 100%, é isso. Mas eu acho que, enquanto dificuldade, José, que a gente tem, a nossa burocracia interna é bem forte, na verdade, porque tem que ser também, porque o setor bancário tem diversos órgãos aos quais a gente tem que responder, diversos riscos, e especificamente no caso do Santander, é uma multinacional, então a gente não se reporta só, né, ao nosso setor aqui, a gente se reporta também à Espanha, enfim, é uma cadeia burocrática infinita e imensa, e de compliance, e todos esses termos chatos aí do mundo corporativo, que a gente tem que lidar antes da gente poder pegar um projeto, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo com que a gente pegue projetos que têm mais capacidade, né? O que é uma pena, por um lado, mas, por outro, também, ok, a gente tem que valorizar. Mas é complicado para o pequeno ali, produtor cultural chegar a esse nível de exigência, né, de apresentação de documentos ou de verificação de background do produtor cultural, para poder estar dentro de uma organização que exige tanto e que tem que ter tanta segurança para poder colocar o seu nome num projeto, colocar lá a logo do Santander. Então, eu acho que, como a dificuldade seria isso por parte do produtor, e por parte das prefeituras, são as burocracias também, e um pouquinho de falta de transparência e comunicação geral, né? A gente tem um processo aqui da lei do ISS esse ano que está super legal, o pessoal informatizou, né, o envio de documentos, que era uma coisa que também era super complicada, um detalhe um pouco chato, né, de fazer, de enviar por correio, mas a gente vê que o procedimento de São Paulo é totalmente diferente do Rio. O procedimento de Belo Horizonte também, que tem pessoas ótimas lá na Secretaria de Cultura, também é totalmente diferente desses dois. E eu, enquanto empresa que tem uma sede em São Paulo, estou toda juridicamente lá, eu tenho que saber de todas essas outras cidades que são infinitamente diferentes, assim. Então, talvez esse aprendizado geral, né? Não sei como colocar isso, mas uma certa padronização para a gente não pecar tanto por processos totalmente diferentes que a gente tem que estar atento numa mesma estrutura concentrada lá em São Paulo. Eu tenho vindo para cá, vim agora no evento, fui para Curitiba, para Belo Horizonte, mas não é sempre também que dá para a gente fazer isso, né? E pessoalmente conversar, realmente entender os problemas, né? Então, acho que a dificuldade por esse ângulo seria essa, com certeza. Sim. Quer completar, na mesma pergunta? Não, acho que a experiência que a gente teve dentro da empresa, acho que com investimento em cultura, com investimento na USESP nesse período, acho que a gente conseguiu ver 3 dimensões, né, de benefício. Acho que agora a gente está entendendo todo esse processo, né, digerindo tudo isso como foi e ver como que o resultado foi maravilhoso, foi ótimo. Acho que num primeiro ponto, aí eu falo como colaborador, né, como a quem teve a oportunidade, quem teve o privilégio de ter acesso a isso por meio da empresa, né? Então, estar junto com os outros colaboradores e com o time, prestigiando uma obra de arte, é uma quebra do dia a dia e não para coisas comuns ou convencionais, não é uma confraternização simples como acontece, né? É algo que gera o comentário no dia seguinte,
né, gera um assunto de algo diferente, né, e eu lembro, eu faço um comentário pessoal, né, o meu avô, desde que eu era criança, ele falava assim, descansar não é não fazer nada, é a gente fazer alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer sempre. Então, a gente poder ter acesso a uma obra cultural dessa que você não tem sempre por diversos fatores, seja para alguns de ordem econômica ou de tempo, é extremamente diferencial. Do ponto de vista de performance empresarial, né, você levar os stakeholders, você levar possíveis clientes para um momento como esse, convidar, a conversa passa a ser muito diferente, né? Ele tem acesso a alguns valores da sua empresa que não são só valores tangíveis, né? Tem a parte intangível, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como propósito, aquilo que você apoia. Então, a conversa já toma um outro tom. Então, essas são as visões, assim, que para mim são as mais claras, né? E que para mim fundamentam, por exemplo, né? Quando a gente foi fazer uma pesquisa, quando a gente fala nas ESGs, né? Na governança social e ambiental, né? Projeta-se para que até 2025, boa parte aí das empresas que estão nos fundos mútuos europeus, né? Cerca de 57%, salvo engano, sejam empresas com preocupação dentro do ESG, né? E para mim isso tem dois efeitos muito claros. A população já percebeu isso e cobra. De alguma forma existe uma cobrança, uma cobrança populacional de que as empresas e de que as entidades, as empresas, os governos precisam se movimentar nessa direção. Para mim isso já ficou muito claro, essa pressão, né, social já está começando a ficar muito clara, e isso se projeta nesse tipo de pesquisa realizada. E a outra as empresas que experimentam esse tipo de atividade estão vendo o resultado, né? Então, tem tudo isso, tanto o resultado pessoal, né, intangível, quanto aquele tangível, né, o resultado prático. Então, acho que essa é a minha visão do ponto de vista de buscar essa padronização, buscar profissionalizar esse tipo de atividade, inclusive dentro das empresas, para que cada vez mais a gente possa ter acesso a resultados em todos os âmbitos, no âmbito de quem promove cultura e no âmbito de quem consome cultura também. Eu me recordo de um patrocinador lá atrás, me isento de falar agora o nome da empresa, mas é uma grande construtora em São Paulo, e eu me recordo claramente, né, que ela estava patrocinando um projeto nosso lá, incipiente ainda, né? Nós no campo da cultura, e eu me lembro assim, nossa, o projeto é maravilhoso. Era uma garota de 20 e poucos anos, e aí eu fui conversar com ela num sábado, não, vem no sábado aqui para a gente poder conversar. Ela estava extenuada, e ela falava assim, Zé Carlos, assim, eu não aguento, eu adoraria, mas eu não tenho perna, não tenho cabeça, não tenho braço, o meu departamento é pequeno e a burocracia é muito grande, né? E exige muito, muito da gente, né? E exige muito, porque nós precisamos, como você falou, você visitar os projetos, olhar, pesquisar, analisar. A sua marca está lá. A entrega do projeto é a entrega da sua marca. Que a gente vai falar um pouquinho mais a gente está falando da responsabilidade, mas depois também vamos falar de oportunidades. Mas as oportunidades aparecendo, indo tudo bem. Se não vai tudo muito bem, a sua marca que está lá, né? Tem algumas áreas que não tem alguns projetos que não tem corresponsabilidade. Tudo bem, mas já é corresponsável no momento que sua marca está lá, né? E você é patrocinador do que está ocorrendo ali. Você patrocina a ação. Então você precisa estar em cima, olhar. E eu me recordo, eu tenho 60 anos, né? Eu sou de uma época, né, que os departamentos eram departamentos. Tinha gerente, tinha diretor, tinha coordenador, tinha um monte de gente. Os departamentos são uma pessoa hoje, de empresas gigantes. Gigantes. Cadê o departamento? Olha, ele foi no banheiro uma volta. Então, o mundo mudou. E aí que você fala de padronização, né? E aí a gente fala de cultura. Agora eu volto para vocês. Vocês viram nos painéis da manhã o quanto que a cultura precisa de ajuda. E aí o papel da empresa, né? Há lugares que o Estado não chega. O edital dele não chega, e o edital dele não contempla. E nessa hora, o que contempla, e pelo caráter social, não assistencialista, mas social,
até porque vai nos relatórios, como você bem comentou. Hoje, um bom projeto, ele está lá no relatório de ESG, como entrega. Né? Então, você tem a oportunidade de abraçar isto. Mas aí que está. Como você trabalha isso, o comprometimento de você entender onde tem esses nichos, não só nichos, mas necessidades. Então, primeiro, o Santander ele faz a avaliação de nichos, necessidades versus oportunidades. Porque as oportunidades, às vezes, são maravilhosas, mas não te tira de 3, 4 projetos. Projetos consolidados, que tem visibilidade na mídia, e você fica ali, bate ali. Mas até aí, você viu o que é a cultura? Você viu o que é a cultura hoje aqui pela manhã o dia inteiro, né? Isso é ambíguo ou dá para a gente casar? Eu acho que dá para a gente casar sim. É mais um esforço interno também que tem que ser feito, né? Tempo de novo, né? Exato, um tempo, né? Como eu disse, por exemplo, eu caí por acaso nessa área, né? É minha paixão hoje, mas eu sou advogada do jurídico trabalhista, que por acaso participei, porque o Santander faz um show de talentos interno, e por acaso eu participei do show de talentos e meu gestor viu que eu gostava muito de tudo que é arquitetura e música e essas iniciativas e falou: Laura, você não quer fazer isso aqui porque está parado? E fiz, e estou fazendo e virando, mas, na verdade, eu me divido o tempo com processos judiciais efetivos ali e outros processos. Não, né? agora você me chegou uma pergunta, está me lembrando lá o Fórum Cultura Mais Diversidade. Ives, o Fórum Cultura Mais Diversidade, todas as pessoas que começavam de implementar diversidade nas empresas, é porque era LGBT, aí saiu do armário, então vai montar um departamento. Bom, já que você saiu do armário, que tal você montar um departamento lá, entendeu? Aí a pessoa é pessoa preta, né? Aí tá defendendo, tal, cara, você se posta muito bem. Que tal já a gente fazer um pilar, né? Preto aqui, não entendeu? Tô vendo aqui só tem branco aqui na nossa empresa, hein? Tava com o CEO, a gente estava falando de diversidade. Vira o token da empresa, né? Hã? Vira o token para aquele assunto da empresa. Exatamente. Você está lembrando isso, hein? A cultura. Não, imagina. Pelo amor de Deus. Não me lembrou essa, não pude perder essa. Não, brincadeira, mas imagina. Foi muito por esse token pelo lado de o que eu posso unir, né? Já que eu sou advogada e estou nessas burocracias legislativas aí sempre atenta, com o pilar da cultura que a gente já tinha, que hoje fica dentro mais internamente do marketing, né, análise de projetos e patrocínio direto e Rouanet, por exemplo, né, que já era um instrumento muito bem conhecido de todas as empresas, já está muito bem estabelecido, e o que a gente pode estabelecer com outras ideias, né? Aí sempre aparece uma menina criativa lá, nesse caso fui eu, e daí a gente vai achando outras coisas. Mas é justamente esse esforço interno, por exemplo, é uma coisa que a gente não fazia. Não fazia o aproveitamento desses editais, não conhecia os produtores culturais que estavam ali, né, se propondo a participar desses editais, que a gente sabe que não é fácil, também tem outras burocracias, é uma demanda, é um trabalho para inscrever um projeto. Então, é esse esforço interno de reconhecer isso e ver essas oportunidades e conhecer novos produtores, além dos que já são nossos parceiros aí de anos, né? É difícil, porque especificamente lá no banco, que eu acredito qualquer outra instituição muito grande, a gente tem um alinhamento da marca muito, muito forte, né? Vocês podem ver que o patrocínio de projetos com música vem bastante forte no DNA do Santander, e especificamente na nossa última gestão, todos os projetos que a gente apoia via lei de ISS ou via todas as leis de incentivo ou patrocínio direto, passavam pelo conselho curador com o CEO do banco. Então, realmente pensado, passou lá por mim, primeiramente, passou por todas as áreas de compliance, passou pelo marketing e ainda foi para o presidente validar. Então, tem essa burocracia, porque é esse o valor que a gente dá internamente, né, para um projeto cultural. É esse o valor alto, né? Não é só faz aí um projeto, escolhe um projeto dessa lista, né? Vai para todas as instâncias que a gente tem no banco hoje aqui no Brasil. Então, é isso. Novamente, burocracia é o problema, né? A gente é bom e é ruim, porque você vê que, pelo menos lá com a gente, tem uma cadeia
que chega até o final, chega todo mundo sabendo realmente como isso acontece, o que é lindo e eu acho que é super necessário, mas ao mesmo tempo é difícil, né? Então, é isso. A minha vontade é que a gente conseguisse pegar projetos para o meu gerente lá, no caso, eu sou de Piracicaba, por exemplo, né? Eu sou do interior de São Paulo. O meu gerente da agência X de Piracicaba possa falar para o cliente que ele está incentivando um projeto ali, entendeu? Um projeto de raízes culturais da cidade. É isso, que seria o sonho, assim. E até lá em cima, né? Tem alguém que pode, projetos aqui que pode chegar até Piracicaba? Aí. Aí, bom. Aí. Tá vendo? O seu projeto também chega em Piracicaba, não? Você como investidor, você é investidor na USEC, não é isso? Na USESP. USESP. Sempre existe possibilidade, né? Acho que a gente tá de olho em tudo. E com relação ao que você falou da diversidade, né? A reflexão que eu coloco isso é importante, principalmente na área que lida muito com projeto. Também lido com projeto, obviamente em tecnologia, mas diversidade ela não pode ser encarada mais como um passivo que eu tenho que correr atrás. Seja ele um passivo por pressão social, eu preciso ter diversidade na minha empresa, porque senão eu estou errado, ou um passivo, às vezes até jurídico ou coisa que o valha. A diversidade ela é importante para qualquer tipo de atividade que se propõe a resolver problemas. Isso é uma coisa porque se todo mundo é igualzinho, tem o mesmo tipo de formação, a mesma base, as soluções vão ser limitadas. Então, se você tem dentro de um time de tecnologia, principalmente um time de inovação, posso falar um pouco pela minha área, na área de inovação, se você tem diversidade de cultura, de cor, de gênero e assim vai, você tem uma gama, um leque maior de opções e de ideias diferentes para resolver um mesmo problema. Porque um problema de tecnologia não é necessariamente um problema técnico, às vezes é um problema de usabilidade, é um problema de público, é um problema de usuário, é um problema de diversas questões. Então, a criatividade é aguçada pela diversidade. Talvez seja o meio mais fácil de aguçar a criatividade, inclusive ter contato com diversidade, ter contato com ideias, com culturas, com pensamentos diferentes. Então, encarar como um ativo, não como um passivo. Aqui tem produtores culturais. Quem é produtor cultural aqui? Todo produtor cultural. Né? A ideia, porque aí eu vou pedir a fala a eles, mas eu me posso, porque eu sou captador e eu represento uma empresa. Né? Mas, na verdade, quem colocava lá no sistema, lá tudo, eu fazia tudo. O sistema, então, que você fala de burocracia, conheço profundamente. Né? Mas depois você tem que entregar o projeto. Aí chega uma hora que você fala, não vou captar, porque o projeto, eu preciso focar o projeto. E essa questão do produtor. O produtor tem que captar, depois, aí, um momento, você só capta, porque só capta, né? Não está produzindo nada. Aí você começa a produzir. Aí depois você começa a produzir, você tem que produzir com entrega, com qualidade, mas aí não dá tempo de captar. Mas você entregou com qualidade, mas você não captou nada de novo. Aí você fala, nossa, né, como é que a gente quebra isso? Né? De que forma? Como é que vai? Tudo, é o que eles falam, a questão da burocracia que te prende, que te arrasta. E também porque as regras não são exatas o tempo todo o tempo. No caso do Rio de Janeiro, você tem o ISS, é um reloginho. Mas se você for pegar um outro edital de uma outra coisa, muda tudo. Né? Eu não sei no caso da questão do Santander, né? No caso da empresa que você representa, mas você já viu aquele lugar que você faz o projeto, é gigante, enorme. Aí, para você colocar o seu projeto, né, para uma empresa, você quase que tem que reescrevê-lo tudo de novo. Não, você tem que reescrevê-lo. Então, assim, né, aí também, de novo, estou falando da responsabilidade, vou chegar daqui a pouco mais na oportunidade. Mas também é uma responsabilidade também facilitar a coisa, né, essa comunicação. Porque tem uma hora que você fala, nossa, eu estou reescrevendo o projeto tudo de novo. Né? Vocês, como empresa, vocês enxergam também essa dificuldade, às vezes, de conseguir conectar mais rapidamente, né, ao produtor? Você, como corporação. Porque você fala, você está no edital. O edital, paciência, é o que é. Né? E aí você está na mecânica do edital. Mas, às vezes, você fala, cara, como é que eu posso quebrar essa mecânica também do edital ou acoplar nela? Exemplo do Rio de Janeiro, o ISS. O Conexão ISS, né? Convida umas 10, 20 empresas para conversar com 30, 40 produtores.
Pô, tem 600, 800 produtores. Tem 800 empresas. Essa conta não está fechando de jeito maneira. Né? Qual é a visão de vocês sobre esse aspecto? Então, nós, como uma empresa bastante jovem, principalmente nessa atividade, é uma dor que a gente ainda não tem tão sensível, né? Mas, em contrapartida, é uma postura, uma visão que a gente compartilha, porque a gente lida com facilitação de burocracia. Então, a gente sabe o nível burocrático, a dificuldade que se tem no nosso país hoje para qualquer coisa que vá se fazer, né? Então, é uma cultura burocrática, a gente pode chamar até de cultura, de algo que está arraigado a uma cultura. E essa, sim, diferente das outras, não precisa ser promovida, precisa ser quebrada. Essa daí precisa ser... Essa que recebe tanto investimento, a gente precisa... Você escutou a palavra de manhã, desconstruir, né? Exatamente, a gente precisa buscar desconstruir. Então, a gente não vê só nisso, né? Talvez seja um dos setores que mais sofre, que mais carrega o peso, né? Dessa forma de se fazer as coisas, dessa metodologia, mas que com certeza precisa de desconstrução, precisa buscar meios mais... trazer aí, né, a cultura que a gente coloca na startup, na inovação, a cultura de agilidade, do agile para o dia a dia disso também, que é vamos focar no que importa, vamos focar no escopo, vamos focar no valor que a gente está produzindo, naquilo que a gente está entregando, e não em um monte de rotinas burocráticas e de processos inacabáveis, perdão. Então, acho que o foco deveria ser esse, né? Como vamos fazer? Sinceramente, a gente teria que sentar, acho que juntos a gente conseguiria construir algo bastante legal. Acho que a cultura de inovação dentro desse cenário burocrático poderia trazer muita ajuda, né? Uma visão diferente para as coisas, né? Então, a mesma coisa que ajuda a construir inovação também ajuda a levar recurso para a cultura, por que não? Então, acho que nesse sentido, uma startup, uma empresa de tecnologia, uma empresa que se propõe, poderia contribuir com uma visão a ser adaptada para esse tipo de captação, para esse cenário. Assim que eu vejo. Eu concordo contigo totalmente. Eu acho que o que resume isso é agora, falando na construção de uma cultura interna, e cultura enquanto cultura de trabalho, né? Realmente de mudar a visão, né? A gente, enquanto empresa de consumo, tem muito essa visão para o cliente, né? Para o consumidor final ali, dia a dia de agência, que é, né? Enfim, a nossa maior atividade. Então, como que a gente trataria o nosso cliente, né? A gente não ia chegar com diversas burocracias se a gente está querendo captar um cliente. É a mesma coisa, os produtores culturais não estão fazendo um favor em mandar um projeto para a gente, né? A gente tem interesse ali também de pegar o projeto e seguir com o projeto. Então, eu acho que fazer com que essa cultura, e eu digo por mim, que sou interna do jurídico, o pessoal interno de outras áreas lá do banco, que não trabalha com o cliente, mas sabe que a cultura do cliente também vem para os nossos clientes externos, né? Os nossos clientes internos. Quando eu trato com uma área específica do banco, eu não preciso burocratizar e piorar minha relação, eu não preciso normatizar isso para que ele atenda o meu jeito de fazer as coisas lá no jurídico, por exemplo, né? Tratar como cliente também essas pessoas que estão buscando, que a gente está tendo uma relação de patrocínio, de projeto, que enfim, é isso, tratar com empatia, entendendo as dificuldades de cada um. A gente faz isso todos os dias pelos nossos milhares de milhões de clientes no Brasil, a gente pode fazer também, né, mudar essa visão também nesse aspecto, né, de cultura, por exemplo. Quando a gente fala, essa frase, para ser verdade, é de um... chama-se Antônio Hermílio de Moraes, né, que foi um dos maiores industriais do Brasil, né, e ele falou assim, onde tem tudo destruído, tem tudo por construir, então tem tudo para vender. Ali a gente vende pedra, cimento, a gente vende tudo. Então, a cultura do Brasil, ela foi tão exorcizada, né, e está toda tão desestruturada na questão das suas ligações, né? Porque a gente, hoje, um exemplo, o Congresso é exatamente isso. Você repara o posicionamento aqui, esse posicionamento aqui pela manhã foi dos produtores culturais, de quem faz cultura e de quem representa a cultura e quem está nos destinos da cultura, e aqui é o posicionamento das corporações. A gente quer ouvir as corporações, né? Mas no final do dia, a gente
também ver aqui também, da mesma forma que foi durante a manhã, olha, a da questão da responsabilidade. Esse é o tema do painel, mas o painel, de um primeiro momento, fala assim, olha, das dificuldades. Então, repara que, de novo, o que era um tema, a gente volta, porque primeiro tem que ser discutido isto. Então, você repara que a gente tem que fazer uma lição de casa, né, integrada. Integrada. E só dá para fazer essa lição de casa com todo mundo juntos. E aí não tem um espaço de fala para congregar todo mundo, e daí nasceu o Congresso. Porque o Congresso é exatamente isso. Né? É criar essa interlocução das pessoas conversando, pô, então vamos nos unir, pô, vamos fazer isso. Aí, então, assim, ó, vamos marcar um café, pô, vai lá na minha secretaria. Porque as empresas têm força para dar ideia, têm força para sugerir, mas os produtores têm muita força para se unir às ideias do investidor. E que torne a vida de todo mundo mais fácil, porque se não tá, a vida de vocês não está simples, a deles fica tranquilo, está pior. Né? Porque eles representam as corporações, mas como pessoas humanas, eles não estão destruídos também, se tiver que controlar tudo que eles têm que fazer. Então, a verdade é essa. Esse negócio não está... ele é excelente, ele é ótimo, mas não está ajudando a gente de jeito nenhum. Eu acho, José, que essa fala que você fez agora é muito sobre o momento, como a gente já falou também nas outras mesas e ouvimos aqui, de destruição que a gente passou, né, ultimamente, o que dá, apesar de todas as crises, apesar do momento econômico, sendo uma empresa, ou qualquer empresa sofreu pra caramba também, mas isso dá um poder muito desigual, né? Essa que é a questão. A gente cai de novo na questão do poder, que uma outra pessoa também comentou aqui. Então, quem está com o poder nesse momento e quem se encastela, às vezes somos nós, enquanto empresa, né? Porque a gente tem o dinheiro ali, né? A gente tem o dinheiro para o patrocínio. E aí o produtor cultural que não tem, está sem apoio, tem que fazer das tripas coração para poder atender as nossas exigências. E, enfim, se a gente não andar até metade do caminho, né, a gente não consegue andar para lugar nenhum, basicamente. Eu acho que se melhorando, né, com diversas iniciativas, mas melhorando o próprio setor cultural, aos poucos essa tendência de reequilíbrio nas relações de poder específicas, assim, podem se reequilibrar e podem ser melhores e daí superar as dificuldades, né? Com essa situação totalmente desigual, fica muito complicado mesmo, né? Se a gente não fizer o esforço de ir até lá, ninguém vai conseguir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, primeiro. O rapaz ali. Depois eu vou indo. Bem, sou o Hélito Oliveira, produtor cultural. Eu queria perguntar para vocês como vocês projetam a empresa, né, o mundo corporativo, na história da cultura do Brasil, sabe? Como vocês projetam, por exemplo, essa ideia não só de poder, mas de fazer parte desse poder, fazer parte dessa, humanamente falando, não corporativamente, você ter orgulho de, por exemplo, olha, eu fiz parte dessa construção identitária, dessa sociedade, desse movimento social. Então, assim, não só generalizar, mas abraçar pontualmente quem mais precisa e dar atenção para quem mais precisa. Então, assim, trabalhar a base para não só contribuir com o capital, que hoje circula e é o poder, mas como construção de mundo, construção de identidade. Como vocês se veem, né, quando vocês imaginam estar nesse lugar? Como vocês pensam sobre isso? Eu vou intercalando com vocês, fica à vontade, viu? Que a gente vai caminhando. Eu vou responder pensando um pouco pelo lado da minha experiência recente, né, que é depois da entrada do banco, e aqui falando como Laura só, né, mas me dá um orgulho imenso, assim, chegar em São Paulo, porque eu também sou do interior, né, e moro em São Paulo há pouco tempo, já morei aqui no Rio também, mas ver o prédio do Farol Santander e falar, poxa, eu trabalho lá, né, sabe? Então, quando teve aquela restauração, não sei o quê, então eu fiz esse projeto lá, fui eu que fiz, e isso é um orgulho enorme. Então, isso constitui a gente, né, o nosso trabalho, dá orgulho do nosso trabalho. E daí a gente, enquanto trabalhador, é muito gostoso, é um prazer imenso, assim.
Então, agora, enquanto posicionamento do banco, eu acredito que seja justamente isso, estar vivo na cidade, né? Chegar na cidade e estar fazendo parte da vida da cidade, né? Porque esses exemplos de arquitetura são muito fáceis em São Paulo, que tem muitos prédios tombados, então acaba sendo o meu exemplo maior. Mas saber que a vida na cidade está sendo preservada, que você está contribuindo, você está restaurando, você está oportunizando esse tipo de coisa, é realmente um orgulho, construir, e nesse caso, construir concretamente, né, mesmo? Construir coisas visíveis e palpáveis, né? Isso realmente é muito importante. Você está deixando um pedacinho seu ali, da sua marca também ali, né? Eu acho que é muito, muito legal. Pode girar, vou pedir uma outra pergunta, e aí depois eu canalizo para o Ives. Pode dinamizar mais. Boa tarde, meu nome é Renato Garcia, eu sou palhaço, trabalho com circo há mais de 15 anos, com artes cênicas, música. Eu acabei de sair de um fomento direto, né? Eu trabalho mais com fomentos diretos, porque amanhã, acho que eu posso entender um pouco melhor da questão das leis, mas para falar com vocês, né, de empresa, para que essa conversa seja igual, eu entendo que a lei ela ajuda muitos projetos, mas são projetos que já são projetos, né? A gente que está num limbo, né, que está à margem, não tem acesso a esses projetos, mas é uma crítica ao formato da lei mesmo, porque numa lei Rouanet, que é uma lei que recolhe que as empresas se isentam de alguns impostos, de algum imposto. Isso é um imposto que é um dinheiro público, né? O ISS, o ICMS. Então, como que elas retornam para a sociedade de uma forma pública, que não é um dinheiro que era para ser do marketing do Santander? Entende? Era para ter dentro do Santander uma cadeira assim, olha, esse tanto vai ser do marketing, esse tanto vai para projetos sociais, para o projeto da periferia, para o projeto não sei de onde. Porque é muito fácil para o Santander, para um Bradesco, apoiar. Ele não vai pensar no palhaço que atua nas comunidades, que faz lá em Campo Grande, que visita o hospital, que faz não sei aonde, porque não vem de conta, né? Para o Santander, não vem de conta para o Bradesco. A conta o projeto sei lá, um projeto grande, da Débora Coker no João Caetano, ele tem produtos que essa galera vai consumir, né? Então, é só um ponto de partida para vocês pensarem, para outras empresas pensarem também, como que a gente consegue fazer com que isso retorne para o público, que é quem paga esses impostos, né? Que é um dinheiro de imposto, tanto do ISS, do ICMS e o que vai para a Lei Rouanet. Então, perguntar também se nas corporações vocês têm esse tipo de visionário, esse tipo de pensamento, para que não seja um formato de que apoiar o que nos traz um retorno, porque vocês estão usando o dinheiro público para o marketing próprio. Tá, eu vou pedir. Eu ia poder direcionar para o Ives, mas foi citado o Santander, você tem que responder. Pode começar, Ives, por favor. Então, eu vou falar do lado da empresa, como eu falei, é uma empresa muito jovem, né? É uma empresa em crescimento, é uma startup. É uma empresa desde 2017, mas é uma empresa bastante jovem em comparação com outras aí. A gente já tem desde o começo, né? Isso é trazido muito da Founder, por isso o propósito da empresa sempre é importante, né? O que a empresa busca? Então, desde essa preocupação social, acho que qualquer empresa tem que trazer, então a nossa própria Founder já tem um projeto social desde o início, né? E uma das coisas que aproximou da USESP, essa orquestra sinfônica, foi levar crianças do abrigo para assistir os espetáculos de música clássica. Ter esse contato, crianças que nunca viram isso na vida, e poder levar aos teatros e consequentemente, ter um acompanhamento dessas crianças, tá? Então, a ideia aqui não é aprofundar nesse projeto social, mas, assim, eu não posso falar pelo Santander, mas eu acredito que toda empresa tem a sua preocupação social, tem o lado da empresa que olha para isso, tá? Com relação à cultura, quando a gente coloca, principalmente o lado de que, olha, muitos da cultura não têm acesso a esse fomento que se coloca, aí eu vou fazer uma reflexão aqui muito pessoal. A gente está dissociando um pouquinho do investimento à cultura e entrando na preocupação com o artista que não tem acesso.
Então, isso é uma preocupação social também. Então, a discussão é, vamos levar o artista que não tem acesso a esse tipo de fomento, ou a qualquer outro que o seja ele investimento direto em grande monta, ou ele por imposto, porque assim, a empresa que busca o incentivo fiscal, nem estou dizendo que foi o caso da minha, mas a empresa que busca porque existe essa possibilidade e também existe um esforço por parte da empresa que às vezes determina que uma pessoa vá lá, ou um grupo estude, recolha as propostas, entenda e daí promova o investimento. Então, existe também um esforço operacional ali dentro para que isso aconteça. Então, assim, lógico que existe um incentivo, mas existe também o esforço por parte da empresa. Mas pensando a contrapartida, pensando no caso do artista que não tem acesso, talvez a melhor coisa vamos começar a colocar em pauta essa falta de acesso como projetos sociais. Vamos fazer com que o artista viva da sua arte. Entendeu? Eu não posso dizer que eu sou guitarrista, eu toco guitarra, eu toco violão, desde de jovem, não sou um guitarrista, não sou um pretenso, que nem ela, hein? sou um pretenso, né? Mas ouvi muitas vezes assim, você não vai viver de música. Ouvi isso muitas vezes, não adianta, nem tenta, porque você não vai viver de música. E assim, na tenridade eu meio que aceitei isso a contragosto. Se eu fosse falar de sonho mesmo, eu estaria tocando guitarra. Né? Foi o que me atraiu, mas assim, sou muito feliz com o que eu faço, mexo com criatividade no meu trabalho hoje em dia, mas a gente ouve disso. Então, isso não deixa de ser uma causa social, porque são pessoas que têm que deixar aquilo que desenharam para si como meta. No seu caso, você é feliz sendo palhaço, você faz os outros felizes e você sente provavelmente a preocupação de não conseguir continuar com isso. Virar e falar assim, talvez se torne uma atividade inviável para mim. Porque eu tenho que ter a contrapartida, tenho que ter o recurso. Não, eu coloco assim, talvez, né? Talvez não seja o seu caso, mas o caso de outros que não podem continuar. Então, neste caso, talvez a pauta tenha que ser essa, né? Por que a gente vai deixar perder talentos por falta de investimento? Como fazer eles serem reconhecidos? Como trazer eles para a visibilidade, né? Então, é um problema a ser resolvido, né? Então, as empresas podem ajudar, inclusive, no campo da inovação, a trazer soluções que não necessariamente sejam por meio do governo, por meio de leis, mas por meio de uma solução prática para a questão também. Quer falar rapidinho? Falo bem rápido. Eu só vou resumir aqui, porque o Ives acabou de me dar uma outra visão, que eu estava pensando em outra resposta para falar para você, e agora eu entendi, na verdade, talvez qual seja o ponto nevrálgico, que foi exatamente o que ele expôs. Eu acho que, até pelo início da fala dele, hoje as empresas têm uma preocupação social com a ESG absurda, que não tinha anos atrás. Por quê? Óbvio, dá resultado também, né? A gente precisa estar no social, a gente precisa estar no meio ambiente, a gente precisa lidar com governança, com transparência, e mudou um pouco o cenário do, sei lá, lucro pelo lucro. Hoje a gente tem uma contrapartida social muito forte, o Santander tem uma contrapartida de outros projetos sociais aí, não necessariamente da cultura, né, mas tem também o setor dos projetos sociais em si, projetos culturais, tem diversos setores em funcionamento no banco hoje com essa preocupação devolutiva com a sociedade. Mas eu acho, e talvez eu sinta isso pela sua fala e pela fala do Ives agora, que talvez a preocupação seja a sociedade no acesso à cultura, né, levar a cultura para o interior, nesse caso, levar tanto a nossa preocupação de levar, às vezes, uma agência para um interior muito interior, a mesma preocupação de levar a cultura, espalhar a cultura para diversos outros locais, mas talvez justamente isso, não tem essa visão em como aquele artista pequeno, aquele produtor cultural que está ali no limbo, justamente como você falou, vai ter acesso ao que eu estou proporcionando, né? Eu acho que passa mais por esse segundo momento, talvez, hoje em dia, né? Porque o social, ele está pautado, ele é necessário para você ter uma devolutiva, até realmente com órgãos de controle, você tem que ter uma devolutiva hoje em dia, né, de ESG, mas essa outra preocupação, eu acho que talvez passe muito mais batido, né? Talvez fique um pouco na sombra, né? Não se preocupe tanto. E vem disso, vem desse diálogo com todos e para entender quais são as suas necessidades para conseguir apresentar um projeto, sei lá, seja da lei de incentivo, seja um outro projeto com outro tipo de edital direto mesmo, de patrocínio,
mas parte disso, né, de uma construção mesmo pautada em entender quais são essas dificuldades. Quando a gente começa a esquentar, tem que entregar, né? A pessoa está me falando assim, ó, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Faz a sua pergunta, porque a gente precisa entregar agora aqui, mas pelo menos para ouvir a pergunta dela, e aí, se for o extenso, fala assim, olha, vamos ser respondida pelo site. Mas só para ouvir, que eu prometi a ela. Tá, só fazer a pergunta mesmo, gente. Até em respeito, nós somos fazedores da cultura, em respeito aos fazedores da cultura que vão encenar uma peça daqui a pouco aqui, a gente precisa entregar. liberar o espaço, porque o cenário vai ser montado, então, assim, é só fazer a pergunta mesmo, tá? Queria ficar aqui para sempre com vocês, assim, não dá. Sem dúvida. Olá. Olá. Eu sou a Alessandra, sou atriz, tenho formação em letras, cinema, ou seja, estou em todas as áreas. A minha pergunta é bem simples. Eu queria saber, quando vocês pegam um projeto para análise, o que faz o olho de vocês brilharem? Assim? O que faz vocês pensarem, cara, eu quero esse projeto para mim? Ah, mas aí vai ter um pouquinho. Uma pergunta dessa é 2 horas de resposta. Então, assim, nós convidamos a todos e a todos, que depois nós vamos fazer uma confraternização, e ela poderá responder isso, inclusive, entendeu? Pessoalmente, que adoraria, inclusive, também ouvir sobre. Afinal, também somos produtores culturais, né? O que faz os olhos de vocês brilharem, não? Pessoal, a todos e a todas precisamos entregar. Muito obrigado a todos. Esse é o Congresso Brasileiro da Cultura. A gente só começa, mas assim, só dá o caminho, só dá o destino, porque é só o início. E amanhã tem mais. E amanhã nós vamos falar das leis, das burocracias, viu? Vai estar todo mundo falando aqui amanhã. Então, venham, participem, né? E ajudem a construir a cultura que é de vocês. Tem lá o hashtag Sou Cultura Brasileira. Nós somos cultura brasileira. Se nós não tomarmos isto para nós, vão tomar isto da gente. Só agradecer e vamos embora.